salve, tudo bem? E aí? Hoje tá um dia bem bonito. Tava aproveitando um pouco antes de vir aqui gravar pra você e tá bem bonitão. Então eu quero gravar rapidão pra aproveitar mais um pouquinho. Eu queria falar um pouco hoje sobre duas palavras, né? Que tem martelado um pouco na minha cabeça, que tem se misturado com a minha vivência aí nessa última semana, que eu parei um pouco para refletir, para pensar e achei legal gravar o vídeo aí para às vezes você também pensa nessas coisas assim e achei que seria legal compartilhar. Então, as duas palavras são a espontaneidade e intuição. Eu fiquei pensando bastante nelas e para mim eu achei um pouco que elas meio que se complementam ali, que fazem um jogo ali uma com a outra, né? Porque assim, a gente, na minha visão, pelo menos eu passei muito por isso e eu nunca consegui ser 100% espontâneo durante a minha jornada até agora, né? Não que eu não tenha sido em alguns pontos e tudo mais, mas é que se eu parei para pensar assim, e a espontaneidade ela tem que vir de dentro, sem nenhum tipo de julgamento meu, né, no caso, e ela simplesmente acontece, é espontâneo, sai, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de filtro, ela acontece na situação que você está passando, naquele momento, né? E eu sei que várias vezes que eu rebusquei e lembrei de situações que eu consegui ser espontâneo, eu fui podado, eu fui cortado, ou aconteceu algo em resposta à minha espontaneidade que foi diminuindo toda essa minha espontaneidade com as coisas. Então você vai ficando mais cabreiro, eu fiquei ficando mais cabreiro. Tipo, fiquei pensando antes de falar, fiquei pensando antes de tomar alguma atitude, de fazer alguma coisa, porque sempre eu tinha essa coisa comigo de que se eu fosse espontâneo, ia ser ruim, as pessoas não iam gostar, eu ia passar vergonha, toda esses julgamentos que a gente vai criando, toda essa caixa de ilusão que a gente vai jogando coisas dentro e depois fecha e se prende aquilo e nunca mais abre para ter outras perspectivas, outras possibilidades, outros pontos de vista. Então eu sei que eu sempre me podei e sempre fui podado também pela minha espontaneidade. E, cara, eu sei que às vezes a espontaneidade ela pode ser uma coisa que não condiz muito ali com a situação, no sentido de, tipo, às vezes pode ter interpretações erradas, né, sobre a sua espontaneidade. E o que aconteceu muitas vezes, e às vezes acontece ainda comigo. E é bem delicado, né? Só que eu acho que a espontaneidade ela faz parte da gente. E eu acho que me atrapalhou muito não ser espontâneo nas situações, porque eu deixei de ser eu naquele momento, eu deixei de expressar aquilo que eu estava sentindo. É que às vezes a espontaneidade, muitas vezes, ela pode nos levar para esses caminhos também. Mas eu acho que é tudo uma questão de se autoconhecer. Só como que você vai se autoconhecer se você não pode ser espontâneo? Então, tipo, é meio complicado. A partir do momento que você não é espontâneo, você não consegue se autoconhecer, trabalhar em cima disso, né? E por várias vezes, né, e até hoje eu me pego me podando, né? Então eu acho a minha palavra aqui para você com relação à espontaneidade é que você trabalhe a sua espontaneidade, que você tente achar um equilíbrio entre a sua espontaneidade e as coisas que
que você vive, né? Porque eu acho que tudo aquilo que vem e nos fecha e nos coloca em lugares onde a gente não pode ter espaço, ser espaço, eu acho que isso prejudica a gente muito, porque suga a nossa criatividade, suga a nossa intuição, suga a nossa, toda, tipo, a nossa energia. Então eu acho que a partir do momento que as coisas vão te fechando, colocando muros, barreiras para você ser quem você é, isso tudo é prejudicial. E eu me prejudiquei muito porque eu sempre fui subindo barreiras na minha vivência das coisas, de todas as coisas, de pessoas, enfim. Eu sempre tive muito problema com ser julgado e passar vergonha na frente dos outros. Então, porra, isso aí, porra, subiu várias barreiras para várias coisas na minha vida. Hoje eu tenho uma consciência sobre isso. Então eu nunca, tipo, na época da escola, faculdade, enfim, toda essa parada, eu sempre tive muito medo de passar alguma situação constrangedora que as pessoas iriam me julgar e por consequência eu ia ser zoado. Eu ia passar essa vergonha. Então, tipo, eu sempre me limitei muito, velho. Não quis entrar em situações onde eu poderia ter a possibilidade de ser zoado, de passar vergonha, enfim. Então, tipo, eu me podei muito, eu deixei de ser espontâneo várias vezes e tudo mais. Então é isso, eu queria falar para vocês que deixem a sua espontaneidade vir à tona quando ela precisar ser, para você ter o conhecimento sobre você, para você conseguir ser espontâneo e ir trabalhando e cada vez mais sendo você. E outra coisa que faz parte disso é a intuição. Quando eu comecei, através da minha esposa e de ferramentas, a buscar um autoconhecimento, a saber quem eu sou, buscar melhorar a minha qualidade de vida através da comunicação comigo mesmo, do meu corpo e tudo mais, muitas pessoas, em várias situações, eu ouvia a palavra intuição. E eu ficava meio perdido nisso, né? Porque a pessoa fala, não, escuta a sua intuição, segue a sua intuição, faz o que a sua intuição está falando. E como eu nunca tive uma comunicação com o meu corpo, então eu não conseguia entender a intuição. E porque não tive comunicação com o meu corpo, nunca aprendi a escutar o meu corpo, de fato. Então, tipo, hoje eu tenho consciência da ferramenta que é o meu corpo. E eu sei que ele precisa de mim e eu preciso dele. E eu cada vez mais tento me aproximar da comunicação com o meu corpo, entender o que é o meu corpo. Então, eu não tinha isso. E quando as pessoas falavam de intuição e tudo mais, eu ficava meio boiando, meio perdido. Falava, cara, não sei lá, a pessoa não escuta a sua intuição. Eu falei, porra, mas da onde que vem a intuição? Que voz? Como que é essa voz aí? O que é isso? Tudo mais. E através de várias ferramentas eu consegui. É um trabalho, né? Então você tem que estar atento ao tempo todo para você escutar a sua consciência, para você ir seguindo os caminhos que o seu corpo várias vezes pede, o seu coração várias vezes pede, né? Porque você ser espontâneo, você não ter nenhum tipo de... você seguir a sua intuição é você escutar e acreditar em algo que você não vê, mas sente, né? E você seguir aquilo sem meio que é uma parada que não é consciente, não é inconsciente, é mais um sentir a intuição. E eu acho que você não consegue sentir a intuição se você não tem um contato com você mesmo, com o seu corpo, principalmente. Então eu tenho trabalhado bastante nessa questão da intuição. Então eu pergunto as coisas para o meu corpo, o que ele quer comer, o que ele quer fazer, porque eu aprendi isso e isso está me fazendo conhecer o meu corpo, né?
a ferramenta que é o meu corpo. E a gente precisa honrar o nosso corpo também. E através do conhecimento dele, através das coisas que ele pede pra gente também. Então, hoje eu pergunto as coisas pro meu corpo e isso me ajuda muito. E eu sinto que é uma intuição também, porque é o sentir do meu corpo. Então, por exemplo, ô corpo, o que você quer comer hoje? Ah, você quer comer um arroz e um feijão? Sim ou não? E aí eu faço o exercício. Para mim, eu me adaptei bastante com o exercício do leve e pesado, né? Que é a questão do pêndulo também. Então, é um exercício que você pergunta pro seu corpo e sente e deixa ele se movimentar intuitivamente para você ter uma resposta. Tem pessoas que fazem outros tipos de exercício. Para mim, esse funciona super bem e eu tenho me adaptado muito bem a ele e eu tenho me descoberto bastante. Então, eu coloco as mãos aqui na frente, fico de pé e eu faço a pergunta e vejo onde o meu corpo vai me levar. Para frente, para trás, meio, para os lados. E aí eu sigo isso daí. Cara, eu gosto de fazer isso. Funciona para mim. Se for leve contribuição para você, tenta fazer. Antes de você começar a fazer, a dica que eu posso te dar é: fica de pé, respira fundo, coloca as mãos e aí você pensa numa situação ruim, bem ruim que você passou. Mas só pensa na situação, não entra nela, só pensa e sente o seu corpo. Vê se ele vai para frente, se ele vai para trás, se ele vai para frente e para trás, se ele vai para os lados. Sente. E aí quando você sentir o que o seu corpo fez, você para, respira fundo novamente e pensa numa situação muito boa que você passou, em uma situação que foi muito boa para você. E aí você sente o seu corpo. E aí é uma espécie de calibramento ali, de você calibrar ele. E a partir do momento que você sentiu, que você observou o que é bom e o que é ruim, essa diferença, você faz outras perguntas mais básicas. Ah, o meu nome é Renan? Sim ou não? Então você vai trabalhando assim para você sentir uma confiança, né? Que é um trabalho de confiança também. Então hoje em dia eu faço muito isso, porque para mim era muito complicado só ouvir as pessoas falando de intuição e eu não entendia muito bem o que era isso. E hoje em dia, às vezes, eu nem preciso fazer usar essa ferramenta do pêndulo, né? Então eu só fico no questionamento, na pergunta, e eu sinto. E aí quando eu sinto, eu sigo aquilo que eu sinto. E às vezes é a primeira coisa que eu sinto, já vou e faço, porque muitas vezes a gente fica colocando dúvidas, né? Ah, você vai acordar cedo para ir lá na praça hoje? Vou. Pô, mas será que vai estar um tempo bom? Ah, será que não vai chover? Então a gente fica colocando essas dúvidas, essas coisas para nos enganar, e aí a gente nunca segue aquilo que a gente já respondeu. Tipo, ó, você vai na praça hoje? Vamos. Pum, e vai. E levanta e vai. Aí a gente fica colocando esses questionamentos. Então, tenta, se for leve para você e contribuição, tenta fazer isso, conversar com o seu corpo. Conversa com ele, pergunta o que ele quer, como que ele está se sentindo, o que ele precisa para ficar melhor. Às vezes, muitas vezes eu pergunto, eu me sinto cansado e eu pergunto para ele o que ele quer e às vezes fala, vai fazer um exercício. Aí eu falo, porra, mas eu tô cansado, vou fazer um exercício. Só que a hora que eu faço exercício, eu me sinto totalmente energizado, novo. Então, cara, assim, conversa com o seu corpo, segue muitas vezes as coisas que ele tá te dizendo, porque eu acho que isso é importante e para mim me faz bem. E se for leve para você, se ressoou aí para você, faça isso também. Eu acho que a gente precisa honrar mais o nosso corpo, porque a gente trabalha, né? Tipo, a gente usa muito ele. E às vezes a gente esquece de honrar ele, às vezes ele quer uma coisa e a gente não escuta isso. E eu acho que a gente faz parte disso tudo, do nosso corpo, e o nosso corpo faz parte da gente e a gente precisa seguir o nosso corpo. Então era isso que eu queria falar para vocês. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Tenho feito vídeo toda semana, pelo menos um vídeo
com coisas que passam comigo, que eu acho que pode ser contribuição e às vezes eu faço muitas vezes também para me limpar, para me esvaziar, porque eu acho que a troca é importante. E eu acho que se chega para você aí, acho que você também pegou essa energia e fico feliz que tenha chegado até você. Então, se você gostou, se inscreva aí no canal, curta, comente lá coisas que você queira compartilhar também, porque é super importante e bacana a gente ter esse contato aí. Então é isso, siga o seu corpo, honre o seu corpo, escute mais ele, respire, sinta ele pulsando dentro de você, tenta criar esse contato aí. A gente poda muito a nossa intuição, a gente poda muito a nossa espontaneidade, tudo isso faz parte do nosso conjunto, do nosso ser, que faz parte do todo. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado e até a próxima.